Ela só cochilou por um segundo, enquanto o bebê a observava. Mas o que o milionário descobriu nas câmeras mudou tudo. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. O silêncio da mansão Almeida era quebrado apenas pelo ronco suave do motor alemão sendo desligado na garagem. 23h15. Vicente Almeida desceu do carro, afrouxando a gravata italiana enquanto caminhava em direção à entrada lateral. A reunião tinha terminado mais cedo que o esperado. Um milagre raro em sua vida corporativa. Talvez pudesse ver Miguel ainda acordado. Entrou pela cozinha, onde apenas a luz do exaustor permanecia acesa. Conceição, a governanta, já havia ido dormir. A casa estava mergulhada naquela quietude peculiar das madrugadas, onde cada som parecia amplificado. Subiu as escadas de mármore em silêncio, cada passo medido para não fazer barulho. Passou pelo corredor decorado com quadros de paisagens, pela suíte master que não usava mais desde que ficara sozinho, e finalmente chegou à porta entreaberta do quarto de Miguel. A luz noturna, em formato de lua, lançava um brilho suave alaranjado. Vicente empurrou a porta devagar, um sorriso antecipado nos lábios. Queria ver seu filho dormindo, aquela cena que sempre acalmava seu coração inquieto. Mas o sorriso congelou. O berço estava vazio. E no chão, cercado por um macacão azul com patinhos, 3 pelúcias, um urso, um coelho, um dinossauro, 2 travesseiros de segurança e uma manta de algodão, estava Miguel. De fralda. Apenas de fralda. O bebê de 14 meses estava sentado no tapete felpudo, olhando para cima, com olhos curiosos e arregalados. Quando viu o pai, deu um sorrisinho e balbuciou de papá. Mas não era Miguel que fez o sangue de Vicente gelar. Era a mulher, a babá nova, como era o nome mesmo, Natália. Estava cochilando apoiada no berço, os braços cruzados sobre a grade, a cabeça descansando sobre eles. Cabelos castanhos escapando do rabo de cavalo, boca entreaberta, completamente inconsciente do mundo ao redor. Completamente inconsciente de que o bebê que deveria estar vigiando havia escapado do berço e estava no chão. Algo explodiu dentro de Vicente. O que você está fazendo? A voz ecoou pelo quarto como um trovão. Natália acordou com um sobressalto violento, quase caindo para trás. Seus olhos se arregalaram desorientada, ainda presa entre o sono e a vigília. Ela balbuciou, olhando ao redor, tentando entender onde estava. Meu filho está no chão. E Vicente rugiu, apontando para Miguel, que agora parecia confuso com os gritos. Você estava dormindo. No primeiro dia de trabalho. A realidade atingiu Natália como um balde de água fria. Ela olhou para o berço vazio, depois para Miguel no chão, depois para as próprias mãos tremendo. Não, Ele estava dormindo. Eu só fechei os olhos por um segundo. Um segundo. Vicente pegou Miguel do chão, verificando-o freneticamente. Ele poderia ter se machucado. Poderia ter engasgado com alguma coisa. Poderia ter... Desculpa, eu sinto muito, eu não queria... Fora! Vicente apontou para a porta, o rosto vermelho de fúria. Pega suas coisas e sai da minha casa agora. Por favor, Sr. Almeida, deixa eu explicar. Não quero explicações. Quero você longe do meu filho. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Natália. Eu preciso desse emprego, por favor, foi um erro, não vai acontecer de novo. Já aconteceu. E no primeiro dia. Vicente virou-lhe as costas, embalando Miguel contra o peito. Tem 5 minutos para sair. Se não for, chamo segurança. Natália ficou paralisada por 3 segundos, que pareceram uma eternidade. Então, com mãos tremendo, pegou a bolsa surrada que estava no canto do quarto e correu para fora. Seus soluços ecoaram pelo corredor, enquanto descia as escadas tropeçando. A porta da frente se fechou com um baque surdo. Vicente permaneceu no quarto, embalando Miguel, que agora choramingava baixinho, confuso, com toda a agitação. Shh, meu filho. Papai está aqui. Está tudo bem. Mas enquanto acalmava o bebê, algo o incomodava. Olhou ao redor do quarto. O macacão de Miguel estava jogado no chão, a uns 2 metros do berço. Os travesseiros também. As pelúcias espalhadas. A manta. Como tudo tinha saído do berço. E mais importante, Miguel parecia completamente bem. Não chorava de medo ou dor. Na verdade, estava até sorrindo. O que você aprontou, pequeno? Vicente murmurou, beijando a testinha dele.
Miguel apenas riu e agarrou o nariz do pai com a mãozinha. 3 dias depois, Vicente estava à beira de um colapso nervoso. A primeira babá de substituição durou 8 horas. Miguel chorou sem parar, recusou-se a comer e vomitou toda a mamadeira. A segunda durou 1 dia e meio. Miguel desenvolveu febre inexplicável, que desapareceu misteriosamente assim que ela foi embora. A terceira, uma senhora experiente com 30 anos de profissão e referências impecáveis, durou 3 horas antes de sair chorando, dizendo que nunca havia visto criança tão difícil. Agora, às 15 horas de uma sexta-feira, Vicente estava em seu escritório em casa tentando trabalhar enquanto Miguel berrava no berçário com a quarta babá. O interfone tocou. Senhor Almeida, a voz tensa de Conceição. A senhorita Patrícia está pedindo demissão. Já? Vicente verificou o relógio. Chegou há 2 horas! Ela diz que o bebê não para de chorar e não aceita comida. Está preocupada que ele esteja doente. Vicente fechou os olhos massageando as têmporas. A dor de cabeça que vinha crescendo nos últimos dias latejou com força renovada. Diga que pode ir. E cancele minha reunião das 17 horas. Vou levar Miguel ao pediatra. 2 horas depois, na clínica pediátrica, doutora Camila examinou Miguel enquanto Vicente segurava o bebê que não parava de chorar. Fisicamente ele está perfeito, a médica disse guardando o estetoscópio. Pulmões limpos, garganta sem inflamação, ouvidos normais. Não há nada de errado com ele. Então por que não para de chorar? Doutora Camila o encarou com aquele olhar que médicos experientes têm. Vicente, Miguel perdeu a mãe. E agora me diga, quantas cuidadoras diferentes ele teve nas últimas semanas? 8, incluindo aquela que você demitiu no primeiro dia, ela completou. Vicente havia contado a situação. Crianças pequenas criam vínculos. Para Miguel, cada nova pessoa é uma nova perda. Ele está em luto. De novo. As palavras atingiram Vicente como socos. O que eu faço? Consistência. Ele precisa de alguém constante. Alguém que fique. Alguém com quem possa se sentir seguro de novo. No caminho de volta para casa, com Miguel finalmente adormecido no bebê conforto, Vicente pensou nas palavras da pediatra. Consistência. Alguém que fique. Sua mente voltou involuntariamente àquela primeira noite, antes do desastre. Quando chegara em casa às 21 horas para pegar documentos esquecidos, tinha subido silenciosamente e espiado o berçário. A babá nova, Natália, estava cantando baixinho para Miguel enquanto o embalava. Ela usava uma voz suave, melodiosa, cheia de ternura genuína, e Miguel, pela primeira vez em semanas, tinha adormecido tranquilo, sem choro. Sem luta, apenas paz. Vicente sacudiu a cabeça. Não, ela tinha sido negligente. Tinha colocado Miguel em perigo. Mas tinha? Aquela dúvida incômoda voltou. Miguel estava realmente em perigo no chão. O tapete era felpudo. Não havia objetos perigosos por perto. E o bebê parecia feliz. Dane-se, Vicente murmurou quando estacionou na garagem. Pegou o celular e ligou para Conceição. Preciso que faça algo para mim. E não quero que pergunte por quê. Sim, senhor. Baixe o arquivo de vídeo das câmeras do berçário. Da noite de terça, entre 20 e 24. Senhor, tem certeza? Só faça. 30 minutos depois, Vicente estava sozinho em seu escritório. Miguel dormindo no berço ao lado. Não iria deixá-lo longe hoje. Na tela do computador, o player de vídeo estava aberto. Arquivo. Câmera berçário. 0805-2024. 20-00000. Vicente posicionou o cursor sobre o play. Hesitou. Parte dele não queria ver. Não queria confrontar a negligência. Não queria confirmar que tinha feito a coisa certa ao demiti-la. Mas outra parte, a parte que via seu filho definhar com cada nova babá, precisava saber a verdade. Clicou. 20 Zé. A porta se abre. Natália entra sorrindo. Ela usa uniforme simples, mas limpo. Aproxima-se do berço, onde Miguel está acordado olhando para ela. Oi, Miguel! Sou a tia Nath. Vamos ser amigos. O bebê a estuda por momento. Então sorri. Vicente sentiu algo apertar no peito. 20:15. Natália prepara a mamadeira com cuidado meticuloso, testando a temperatura no pulso 3 vezes. 20:30. Ela alimenta Miguel cantarolando baixinho. O bebê come tudo, tudo. Algo que não fazia há semanas. 21 Zézir o banho.
Natália enche a banheirinha, testa a água, coloca Miguel com cuidado. Faz bolhas, ele ri. Aquele riso. Vicente pausou o vídeo. Quanto tempo desde que vira Miguel rir assim? Respirou fundo, continuou. 21:30, história. Natália lê a lagarta muito comilona, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Miguel está hipnotizado. 21:50, ela o embala cantando suavemente. A música é Boi da Cara Preta, mas sua voz é tão doce que não assusta, acalma. 22:15, Miguel adormece completamente relaxado. 22:17, Natália o coloca no berço com cuidado de quem segura algo precioso. Ajusta a mantinha, beija sua testinha. Boa noite, meu príncipe. Sonhe com coisas lindas. Ela se senta na poltrona ao lado. Vicente acelerou o vídeo. 22:30, Natália esfregando os olhos, lutando contra o sono. 22:45, sua cabeça pende para frente, recupera, levanta, anda pelo quarto, se belisca. 3 horas, senta de novo, fecha os olhos por segundo, acorda com sobressalto. 23:10, levanta de novo, vai até o berço, verifica. Miguel ainda dormindo. Ela volta para a poltrona. 23:15, seus olhos fecham. Natália está imóvel, respiração profunda, dormindo. Vicente pausou. Ela tentou tanto ficar acordada. Mas então, play. 23:25, Miguel se mexe no berço. Vicente inclinou-se para a frente. 23:27, os olhinhos de Miguel se abrem. Ele se senta. O bebê olha para Natália dormindo. E então, como se tivesse planejado meticulosamente, Miguel agarra o macacão. Puxa mais. Consegue tirar um braço. Depois o outro. Puxa pela cabeça. 23:32, Miguel tira a roupa e joga para fora do berço com surpreendente pontaria. Vicente arregalou os olhos. Não, mas o show estava apenas começando. Miguel pega o urso de pelúcia. Joga para fora. 23:34, pega o coelho. Joga para fora. Pega o dinossauro. Joga para fora. Agarra um travesseiro. Agarra o outro travesseiro. Joga. Pega a mantinha e joga. 23:39, o berço está vazio. Apenas Miguel de fralda, observando seu trabalho com satisfação visível. Vicente estava boquiaberto. Meu filho, é um mini Houdini. Miguel olha para Natália de novo. Ela continua dormindo, completamente alheia ao crime que está sendo cometido a metros dela. 23:41, o bebê se aproxima das grades do berço. Agarra uma grade com cada mão. 23:43. Tenta subir, escorrega, tenta de novo. Consegue erguer um pé, depois o outro pé. 23:46. Ele está no topo da grade, equilibrando-se precariamente. Com flexibilidade impossível, passa uma perna por cima, depois a outra. Desce pela parte de fora do berço como mini alpinista. Toca o chão e senta. Olha ao redor com expressão de consegui. Miguel simplesmente senta, brincando com os próprios pés, olhando para a luz noturna, completamente feliz e seguro. Natália continua dormindo, exausta. 00:15. Vicente, na gravação, entra no quarto. Vicente pausou o vídeo. Rebobinou, assistiu de novo. E de novo. E mais uma vez. Então deixou o rosto cair nas mãos. Meu Deus, o que eu fiz? Não foi negligência. Foi exaustão. Ela tinha cuidado de Miguel por 3 horas, com dedicação que ele não via há meses. Tinha feito seu filho comer, rir, dormir tranquilo. E depois, quando finalmente seu corpo desistiu de lutar contra o cansaço óbvio, seu filho tinha decidido se transformar em artista de fuga. O que eu fiz? Já Vicente repetiu, mais alto agora. Pegou o celular com mãos tremendo. Ligou para a agência de empregos. Sim, preciso do endereço completo de Natália Ferreira. E não me diga que não pode dar. Emergência. O endereço que a agência forneceu levou Vicente a um lugar que ele nunca havia estado. Complexo do Jacaré, zona norte do Rio. O GPS do carro alemão reclamava a cada esquina como se também estivesse desconfortável com o destino. Vicente passou por ruas estreitas, muros pichados, fios elétricos emaranhados formando teias perigosas acima das casas amontoadas. Não era favela tecnicamente. Era cortiço, mas a linha entre os dois era tênue. Estacionou em frente ao número 247, um prédio de 3 andares com pintura descascada e varal de roupas pendurado nas janelas.
Crianças brincavam descalças na calçada, olhando curiosas para o Audi preto, que claramente não pertencia ali. Vicente trancou o carro 3 vezes antes de se afastar. "Com licença?" perguntou a um senhor sentado na entrada. "Estou procurando Natália Ferreira." O homem o analisou de cima a baixo, terno caro, relógio que valia mais que o prédio inteiro. "Segundo andar, porta 7. Mas não sei se ela tá." Vicente subiu a escada estreita de concreto rachado. O cheiro de comida misturado com mofo assaltou suas narinas. Uma criança chorava em algum lugar. Uma televisão tocava alto em outro. Porta 7. Respirou fundo. Bateu. Nada. Bateu de novo. "Quem é?" Uma voz feminina, mas não de Natália. Mais velha. "Meu nome é Vicente Almeida. Estou procurando Natália Ferreira." A porta se abriu uma fresta, corrente de segurança ainda presa. Uma mulher de cerca de 50 anos apareceu. Magra demais, pele amarelada, lenço cobrindo a cabeça sem cabelos. "Você é o homem que demitiu minha filha." Não foi pergunta. Vicente sentiu o peso da acusação. "Sim, senhora. E vim pedir desculpas." "Posso falar com ela?" "Não está aqui. Sabe onde posso encontrá-la?" A mulher, obviamente a mãe de Natália, o estudou com olhos que já viram muita coisa na vida. Então suspirou. "Espera aqui." A porta se fechou. Vicente ouviu o movimento interno. Vozes abafadas. 3 minutos depois, a porta se abriu completamente. A mãe de Natália estava usando um roupão surrado. "Entra, mas limpa os pés." Vicente obedeceu, entrando no apartamento minúsculo. Uma sala que servia como sala-cozinha e quarto ao mesmo tempo. Um fogão de 2 bocas. Uma geladeira pequena e barulhenta. Um sofá-cama aberto com lençóis puídos. Uma televisão antiga em cima de uma caixa de feira. Mas estava limpo, organizado. Havia amor naquele espaço, apesar da pobreza. "Senta." A mãe indicou o sofá. Vicente sentou na beirada, sentindo-se completamente deslocado. "Onde está a Natália?" Voltou para os outros empregos. Tentou, pelo menos. A mulher sentou-se em uma cadeira de plástico, cansaço evidente em cada movimento. A padaria não quis de volta. Disseram que não pode confiar em alguém que foi demitida por negligência. A creche também. Só restou o hospital. O punhal de culpa girou no peito de Vicente. "Hospital? Meu hospital," a mulher disse com um sorriso amargo. Ela conseguiu turno de limpeza lá. Das 18 às 2 da manhã. Pelo menos assim pode me visitar antes de trabalhar. A senhora está doente. Câncer. Estágio 3. Ela disse isso como quem fala do clima. Estava fazendo químio pelo SUS, mas a fila de espera para a cirurgia é de 2 anos. Natália estava juntando para tratamento particular. Era por isso que trabalhava 3 empregos. Vicente sentiu como se tivessem socado seu estômago. 3 empregos. Padaria das 5 às 11. Creche das meio-dia às 18. E seu turno noturno seria o terceiro. A mãe de Natália o encarou. Ela me implorou para não aceitar. Disse que não aguentaria 18 horas por dia. Mas eu? Eu não tenho muito tempo. E o tratamento custa 120 mil. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Ela chegou aqui naquela noite chorando. A mãe continuou voz embargada. Disse que tinha estragado tudo, que tinha adormecido e colocado uma criança em perigo, que nunca ia conseguir juntar o dinheiro agora. Senhora, Vicente começou, mas não sabia o que dizer. Natália sempre foi assim, desde pequena. Coração grande demais para o próprio bem. Quando o pai nos abandonou, ela tinha 8 anos. Prometeu que ia cuidar de mim, e cuidou. Estudou à noite. Trabalhou de dia. Nunca reclamou. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto da mulher. Ela não merecia ser tratada daquele jeito, mesmo que tenha cometido erro. Vicente não conseguia mais olhar nos olhos dela. Não foi erro dela. O quê? Eu assisti às câmeras. Do quarto inteiro. Ele finalmente ergueu o rosto. Sua filha cuidou do meu filho com dedicação que não via há meses. Ela o fez comer, rir, dormir tranquilo. Ela lutou contra o sono por quase 1 hora. E quando finalmente adormeceu de exaustão meu filho, meu filho decidiu se transformar em artista de fuga. Pela primeira vez, a mãe de Natália esboçou algo parecido com um sorriso. O bebê saiu do berço sozinho, tirou a roupa, jogou todos os brinquedos fora e escalou as grades como mini alpinista. Está tudo gravado. Então não foi culpa dela. Não, foi culpa minha, por julgá-la sem saber a história completa.
Por não perguntar por que ela estava tão cansada. Por ser um idiota presunçoso que acha que dinheiro dá direito de tratar pessoas como descartáveis. A sinceridade crua nas palavras dele pareceu desarmar a mãe de Natália. Por que veio aqui? Para implorar que ela volte. Meu filho está definhando. Ele não aceita ninguém. Não come, não dorme, não para de chorar. O pediatra disse que ele está em luto. De novo. Porque cada nova babá é uma nova perda. E você acha que Natália vai aceitar voltar? Depois de como foi tratada? Não sei, Vicente admitiu. Mas preciso tentar. Por Miguel. E por quê? Porque sua filha merece um pedido de desculpas adequado. A mãe de Natália ficou em silêncio, estudando-o. Então se levantou com dificuldade. Ela volta do hospital às 3 da manhã, mas você pode tentar encontrá-la lá agora. Hospital Municipal Santos Dumont, setor de oncologia. Obrigado, senhora. Dona Lúcia, pode me chamar de Dona Lúcia. Ela o acompanhou até a porta. E senhor Almeida, se for mesmo pedir desculpas, faça direito. Minha filha merece respeito, não esmola. O Hospital Municipal Santos Dumont era um prédio de 7 andares com paredes que já foram brancas, mas agora eram bege de tanto tempo. A sala de espera da oncologia cheirava a desinfetante e Esperança morrendo devagar. Vicente perguntou na recepção. Natália Ferreira? Limpeza? A recepcionista verificou a prancheta. Deve estar no 3º andar. Mas senhor não pode subir sem autorização. Vicente já estava nos elevadores. 3º andar. Ala de quimioterapia. Encontrou-a no corredor. Natália usava uniforme azul de limpeza, calça e jaleco com o logo do hospital, cabelos presos em coque apertado, luvas de borracha até os cotovelos, esfregando o chão com balde e pano. De joelhos, a cena partiu algo dentro dele. Ela nem o viu se aproximar. Estava concentrada demais na tarefa, esfregando uma mancha teimosa no piso de linóleo. Natália, ela congelou. Virou-se lentamente, ainda de joelhos. Quando viu Vicente Almeida, terno de R$1.000, sapatos italianos, relógio que custava mais que ela ganharia em anos, parado no corredor do hospital onde limpava chão, algo em... Seu rosto se fechou. Levantou-se devagar, tirando as luvas. Senhor Almeida, o que faz aqui? A voz era fria, profissional, morta. Eu vim te procurar. Me procurar por quê? Para ter certeza de que estou devidamente punida. Não para pedir desculpas. Ela piscou surpresa. Então riu sem humor. Desculpas, certo? Natália, eu assisti às câmeras e viu que eu estava dormindo. Eu sei, já passou. Estou seguindo em frente. Não, você não entende. Eu vi tudo. Vi você cuidando do Miguel. Vi você lutando para ficar acordada. E vi meu filho se transformando em mini Houdini e escapando do berço sozinho. Natália ficou imóvel. O quê? Miguel tirou a própria roupa. Jogou todos os brinquedos fora e escalou o berço, sozinho. Enquanto você dormia de exaustão porque trabalha 18 horas por dia tentando salvar sua mãe. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Você viu isso? Vi. E percebi que cometi o erro mais idiota da minha vida ao te demitir. Vicente deu um passo à frente. Também descobri por que estava tão cansada. 3 empregos. Sua mãe com câncer. Você se matando de trabalhar para pagar um tratamento que o sistema público não dá conta. Como você... Fui na sua casa. Falei com Dona Lúcia. Natália cobriu o rosto com as mãos. Natália, eu errei. Errei terrivelmente. Te julguei sem saber sua história. Te demiti sem te ouvir. E por causa disso, você perdeu 2 empregos. Miguel não está comendo. Não está dormindo. Rejeita todas as babás. Ele precisa de você. Ele precisa de uma mãe, não de uma babá quebrada que desmaia de cansaço. Então não vai ser babá. Vai ser algo mais. Terá apenas um emprego. Horários humanos. Salário digno. Nada de madrugadas, nada de turnos duplos. Natália balançou a cabeça. Não posso. Não posso trabalhar para você de novo. Por quê? Porque... Sua voz quebrou. Porque não aguento ser humilhada de novo. Vicente se levantou pegando as mãos dela entre as suas. Então deixa eu compensar. Não por pena. Por justiça. Você merece melhor do que isso. Ele gesticulou para o corredor, para o balde, para o uniforme de limpeza. Merece ter um emprego que te valorize. Um patrão que te respeite. E Miguel merece ter alguém que realmente se importa com ele. Você não entende.
Entendo que você está com medo. Entendo que te machuquei. Mas estou pedindo uma segunda chance para ambos. Foi nesse momento que uma voz cortou o momento. Vicente! Vicente Almeida. Ambos se viraram. Uma mulher elegante vinha pelo corredor. Cabelos castanhos longos impecavelmente arrumados. Vestido social cinza perfeitamente cortado. Salto alto que repicava no piso. 32 anos. Bonita de uma forma afiada. Olhos verdes que pareciam avaliar e julgar simultaneamente. Amanda Tavares, irmã de Beatriz, cunhada de Vicente. E pelo olhar que lançou para Natália, ainda de uniforme de limpeza, mãos sendo seguradas por Vicente, estava claro que não gostou nada do que viu. Amanda! Vicente soltou as mãos de Natália instintivamente. O que faz aqui? Poderia perguntar o mesmo. O olhar dela foi de Vicente para Natália e de volta. E quem é sua amiga? O tom ao dizer amiga era carregado de insinuações. Esta é Natália. Ela trabalhou para mim, como babá de Miguel. Ah, Amanda se aproximou estudando Natália como quem avalia um objeto. A babá que deixou meu sobrinho cair do berço. Não foi assim? Vicente começou. Não precisa me defender. Natália interrompeu encarando Amanda diretamente. Foi exatamente assim. E fui demitida. Com razão. Havia orgulho ferido em sua voz, mas também dignidade. Amanda sorriu. Não foi um sorriso gentil. Pelo menos você é honesta. Ela voltou-se para Vicente. Vim ver mamãe. Está internada aqui para exames. Mas imagino que você não saiba disso, já que não atende minhas ligações. Estou ocupado. Claramente. Amanda lançou outro olhar significativo para Natália. Bem, não vou interromper sua conversa. Mas, Vicente, precisamos conversar. Sobre Miguel. Sobre decisões que está tomando. Não há nada para conversar. Ah, sim, porque sou tia dele. E Beatriz me fez prometer que cuidaria do filho dela se algo acontecesse. Ela fez uma pausa teatral. E parece que preciso cumprir essa promessa antes do que imaginei. Com isso, Amanda se afastou, saltos repicando com determinação militar. Quando sumiu de vista, Natália se afastou de Vicente. Preciso voltar ao trabalho. Natália, obrigada pelas desculpas, Sr. Almeida, mas acho melhor deixar as coisas como estão. Você tem sua vida. Eu tenho a minha. E claramente sua família não aprovaria. Não me importo com o que Amanda pensa. Deveria. Ela é tia de Miguel. Natália pegou o balde. Boa noite, senhor. Pelo menos pensa no que eu disse. Por favor. Natália não respondeu. Apenas se afastou, voltando ao trabalho de limpar o corredor. Vicente ficou ali parado, sentindo que tinha acabado de perder algo importante. E que Amanda acabara de se tornar um problema muito maior do que imaginava. Vicente não desistiu. Nos 3 dias seguintes tentou mais 5 babás. Todas falharam espetacularmente. Miguel desenvolveu uma tática nova. Ficava completamente inerte. Não chorava, não reagia. Apenas olhava para o teto com olhos vazios, como se tivesse desistido. Era pior que o choro. Ele está em depressão, doutora Camila disse durante a 4ª visita emergencial ao consultório. Em bebês se manifesta assim, retraimento, recusa alimentar, apatia. O que eu faço? Já disse, consistência. Alguém que ele conhece. Alguém em quem confia. No 4º dia, Vicente tomou uma decisão. Às 18h30, estacionou em frente ao Hospital Santos Dumont de novo. Mas desta vez, não estava sozinho. Miguel estava no bebê conforto no banco de trás. Vicente o pegou no colo e entrou no hospital. Preciso falar com Natália Ferreira. Limpeza é urgente. A recepcionista, a mesma de antes, o reconheceu. E reconheceu o bebê claramente doente no colo dele. 3º andar. Encontrou Natália no mesmo corredor limpando as mesmas janelas. Natália. Ela se virou pronta para dispensá-lo de novo. Então viu Miguel. O bebê estava pálido. Olheiras profundas. Braços caídos sem vida contra o peito do pai. Olhos vidrados. Meu Deus! Ela soltou o pano, aproximando-se instintivamente. O que aconteceu com ele? Está doente. Ou melhor, não está fisicamente doente. Está em depressão. Depressão? Bebês não... Bebês que perdem pessoas, sim. Vicente ajeitou Miguel no colo. Ele não come. Não dorme. Não reage, apenas existe. Como se estivesse esperando algo. Ou alguém. Natália estendeu a mão hesitante, tocando o rostinho de Miguel. O bebê piscou.
Lentamente, como quem desperta de um transe, seus olhos se moveram em direção a ela. E então, pela primeira vez em 4 dias, Miguel reagiu. Na, balbuciou o bracinho se estendendo. Natália sentiu lágrimas queimarem. Miguel, ele te reconhece, Vicente disse baixo. Você cuidou dele por 3 horas em uma noite. E ele te reconhece, porque você foi real com ele. Genuína. Miguel começou a choramingar, se esticando mais desesperadamente. Não. Por favor, Vicente implorou. Não por mim, por ele. Ele precisa de você. Natália olhou para o bebê, depois para Vicente, depois para suas próprias mãos com luvas de limpeza. Não posso simplesmente... Posso pagar pela limpeza que você não vai fazer hoje. Posso pagar 3 vezes mais que seu salário aqui. Posso... Ele hesitou. Posso pagar o tratamento da sua mãe. Natália congelou. O quê? 120 mil reais. É isso que custa, certo? O tratamento particular. Cirurgia, quimioterapia avançada, tudo. Você não pode. Isso não é caridade. É salário atrasado. É compensação por te demitir injustamente. Ele respirou fundo. É um pai desesperado fazendo qualquer coisa para salvar o filho. Miguel chorava agora, bracinho ainda estendido, desesperado para chegar em Natália. Ela não conseguiu mais resistir. Tirou as luvas, estendeu os braços. Vicente passou o bebê para ela. No segundo que Miguel tocou o peito de Natália, algo mudou. O bebê se agarrou a ela como náufrago a um colete salva-vidas. Enterrou o rostinho em seu pescoço e, pela primeira vez em dias, soltou um suspiro profundo. Não de tristeza, de alívio. Oi, meu príncipe, Natália sussurrou, embalando-o instintivamente. Eu estou aqui. Shh, está tudo bem. Vicente observava com o coração apertado. Era óbvio. Era cristalino. Miguel não precisava de uma babá qualquer. Precisava dela. Vou voltar, Natália disse finalmente, voz embargada. Mas com condições. Qualquer uma. Contrato formal, registrado, com direitos trabalhistas. Feito. Horário fixo. Teatro às 18 horas, segunda a sexta. Folgas nos finais de semana. Sim. E o dinheiro da minha mãe não é presente. É empréstimo. Vou pagar cada centavo, mesmo que demore anos. Vicente queria discutir, mas viu a determinação em seus olhos. Aquilo era sobre dignidade, sobre não ser salva, sobre ser respeitada. Empréstimo, então. Sem juros. Com juros de mercado. Não vou aceitar caridade disfarçada. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Você é teimosa. Sou sobrevivente. Tem diferença. Natália começou no dia seguinte. Vicente providenciou tudo. Contrato formal assinado por ambos, registro em carteira, depósito dos 120 mil na conta para tratamento de Dona Lúcia. Quando chegou à mansão às 8, Conceição a recebeu com um sorriso aliviado. Graças a Deus você voltou. O menino não parava de chorar. Mas quando Natália subiu ao quarto de Miguel, encontrou silêncio. O bebê estava deitado no berço, olhando para o teto, virou a cabecinha. Viu Natália e, pela primeira vez em uma semana, sorriu. Naná! Ela o pegou no colo, beijando sua testinha. Oi, meu amor. Com saudade? Eu também. Mas agora não vou mais embora, tá? Prometo. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Natália chegava às 8 horas. Dava café da manhã a Miguel, que voltou a comer tudo. Brincavam no jardim. Hora da soneca. Almoço. Mais brincadeiras. Lanche, banho, jantar. E em algum momento entre tudo isso, ela começou a notar Vicente. Como ele descia do escritório para pegar água, mas ficava observando de longe enquanto ela brincava com Miguel. Como sorria quando ouvia o filho rir pela primeira vez em semanas. Como seus olhos se demoravam nela mais tempo que o necessário quando conversavam. Era na segunda semana que aconteceu o primeiro momento. Natália tinha colocado Miguel para a soneca da tarde e desceu para preparar o lanche. Encontrou Vicente na cozinha tentando fazer café. Deixa que eu faço, ela ofereceu. Não precisa. Você está trabalhando. Fazer café não é exatamente trabalho pesado. Ela assumiu a cafeteira, movendo-se pela cozinha com familiaridade crescente. Vicente se apoiou no balcão, observando. Posso perguntar algo? Ele disse. Claro. Por que aceitou voltar? De verdade. Não foi só por Miguel, foi? Natália pausou, medindo o pó de café.
Foi principalmente por ele, mas também porque... Hesitou. Porque vi algo naquele dia no hospital, quando você se ajoelhou. O quê? Humildade real. Não aquela humildade performática que gente rica faz para parecer bacana, mas real. Você estava desesperado e não tentou esconder. Não tentou comprar sua saída, apenas pediu, como humano para humano. Vicente não sabia o que dizer. E por quê? Ela continuou servindo o café em 2 xícaras. Sua mãe me disse algo. Minha mãe? Dona Lúcia, ela disse. Aquele homem cometeu um erro, mas está tentando consertar. São raros os ricos que fazem isso. Normalmente só contratam advogados e esquecem. Natália estendeu uma xícara para ele. Então aqui estou, dando segunda chance. Seus dedos se tocaram ao redor da xícara. Foi 1 segundo, talvez menos, mas algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. O momento foi quebrado por um grito vindo do andar de cima. Miguel! Ambos disseram simultaneamente, largando as xícaras e correndo escada acima. Mas quando chegaram ao quarto, encontraram uma cena diferente do esperado. Miguel estava de pé no berço, rindo e apontando para a janela. Papá! Naná! Fácil! Do lado de fora, no jardim, uma família de passarinhos havia feito ninho na árvore próxima. O bebê estava encantado. Vicente e Natália riram de alívio. Achei que tinha acontecido algo, ela disse. Eu também. Ficaram ali lado a lado observando Miguel apontar entusiasmado para cada pássaro que via. Ele está melhor, Vicente comentou baixinho. Por sua causa. Ele só precisava de estabilidade. Não, ele precisava de você. Natália o encarou. Ia dizer algo quando seu celular tocou. Olhou a tela. Era do hospital. Preciso atender. É sobre minha mãe. Vai, vou ficar com ele. Ela saiu do quarto atendendo. Vicente ficou com Miguel, mas não conseguia deixar de pensar naquele momento na cozinha, naquele toque de dedos que significou mais do que deveria. Do corredor chegava a voz de Natália. Sim, doutora, entendo. Quando seria a cirurgia? Próxima semana? Sim, o pagamento já foi feito. Não tenho como agradecer o suficiente. Ela estava chorando. Vicente podia ouvir pela voz embargada. Quando ela voltou 5 minutos depois, tinha olhos vermelhos, mas estava sorrindo. A cirurgia foi marcada. Sexta que vem. Eles disseram que com esse tratamento, as chances dela sobreviver são de 85%. Isso é ótimo. É por sua causa. Ela deu um passo em direção a ele. Eu sei que falei em empréstimo e juros, mas... Obrigada, de verdade. Você salvou minha mãe. Você salvou meu filho. Estamos quites. Sem pensar, Natália o abraçou. Foi impulso. Gratidão. Alívio. Mas quando seus corpos se encostaram, quando Vicente automaticamente envolveu os braços ao redor dela, retribuindo o abraço, algo mais aconteceu. Eles ficaram assim por segundos demais para ser apenas agradecimento. Quando se separaram, ambos pareciam levemente desconcertados. Desculpa, Natália murmurou. Não sei o que deu em mim. Não precisa se desculpar. Miguel escolheu aquele momento para jogar o ursinho de pelúcia na cabeça do pai. Papa, pichá. Acho que alguém quer atenção. Natália riu, a tensão do momento quebrando. Mas quando seus olhos se encontraram de novo, ambos sabiam. Algo estava mudando. Algo que ia além de patrão e funcionária. Algo perigoso e absolutamente inevitável. 3 semanas depois, a dinâmica na mansão Almeida havia mudado completamente. Miguel estava irreconhecível. Comia bem, dormia a noite toda, ria constantemente. Seu desenvolvimento voltou ao normal. Na verdade, estava até adiantado. Com apenas 15 meses, já tentava formar pequenas frases. Nana, aua! Natália, água. Papá, bicha. A papai brinca. Au, au! Sempre que via um cachorro na TV. Mas a maior mudança não era em Miguel. Era entre Vicente e Natália. Começou com pequenas coisas. Vicente passou a almoçar em casa ao invés de no escritório. Só para ver como Miguel está, dizia. Mas Natália notava como ele se demorava à mesa, fazendo perguntas sobre o dia dela, contando histórias sobre o trabalho. Natália começou a preparar café da tarde para 3. Miguel gosta quando a gente come junto, justificava. Mas Vicente percebia como ela sempre lembrava que ele gostava de 2 colheres de açúcar, sem perguntar. E então havia os momentos, como quando Miguel derrubou suco em Vicente, terno de R$3.000, e em vez de ficar bravo,
Ele simplesmente riu enquanto Natália tentava limpar, ambos acabando mais molhados que secos. Ou quando Natália tropeçou nas escadas carregando Miguel e Vicente, apareceu do nada para segurá-la, ficando tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele, contar as batidas aceleradas do coração dele. Ou aquela noite de quinta-feira. Eram 19 horas. Natália deveria ter saído às 18 horas, mas Miguel tinha ficado manhoso e ela decidiu ficar até ele dormir. Quando finalmente colocou o bebê no berço às 19h30, desceu e encontrou Vicente na sala. Gravata afrouxada, camisa com os primeiros botões abertos, copo de uísque na mão. Desculpa ter ficado além do horário, ela disse. Ele estava difícil hoje. Não precisa se desculpar. Você sempre pode ficar o tempo que precisar. Mas o contrato... Esquece o contrato por um segundo. Vicente tomou um gole. Você quer jantar? Conceição deixou lasanha. Eu deveria ir para casa. Quando foi a última vez que comeu uma refeição decente? Natália abriu a boca para mentir, mas ele a encarou com aquele olhar que parecia ver através de mentiras. Hoje de manhã, torrada. Isso não é refeição, vem, janta comigo. 20 minutos depois, estavam sentados à mesa da cozinha. Não a formal da sala de jantar, mas a mesa caseira e aconchegante da cozinha, comendo lasanha e bebendo vinho barato que Conceição mantinha para cozinhar. Desculpa não ser um vinho sofisticado, Vicente disse. Eu não saberia diferenciar de qualquer forma. Natália admitiu rindo. Sinceramente, eu também não. A maioria dos vinhos caros que sirvo em jantares de negócios tem gosto de vinagre caro. Ela riu de novo, e Vicente percebeu o quanto amava aquele som. Posso perguntar algo pessoal? Ele disse depois de um momento. Parece que isso virou nossa tradição. Por que não tem namorado? Ou tem e eu estou sendo invasivo? Não tenho, ela respondeu enrolando espaguete no garfo. Nunca tive tempo. E depois que minha mãe ficou doente, bem, que tipo de homem iria querer alguém com essa bagagem? Qualquer homem com meio cérebro, Vicente disse sem pensar. Natália ergueu os olhos surpresa. Você é dedicada, inteligente, gentil, ótima com crianças, linda. Ele parou percebendo o que tinha dito. Desculpa, foi inapropriado. Não foi, ela disse baixinho. Foi gentil. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era carregado. E você? Natália perguntou. Por que não? Quer dizer, faz 1 ano e meio desde Beatriz. Vicente terminou o vinho. Posso te mostrar algo? Claro. Ele se levantou indicando que ela o seguisse. Foram até o escritório dele, no primeiro andar. Vicente abriu uma gaveta trancada e tirou um álbum de fotos. Senta. Sentaram-se juntos no sofá de couro. Vicente abriu o álbum. Esta era Beatriz. A mulher nas fotos era linda. Cabelos castanhos longos, olhos verdes brilhantes, sorriso radiante. Fotos do casamento, da lua de mel, de momentos cotidianos. Ela parece ter sido incrível, Natália disse sinceramente. Foi, era pura luz. Ria alto, amava dançar, vivia intensamente. Ele virou a página e então engravidou. Ficou ainda mais radiante se isso era possível. Fotos de Beatriz grávida, a barriga crescendo, Vicente ao lado com expressão de puro amor. O que aconteceu? Natália perguntou suavemente. Você disse acidente de carro, mas... Vicente fechou os olhos. Voltávamos de uma festa de negócios. Eu tinha bebido. Não muito. Estava dentro do limite legal, mas tinha bebido. Beatriz estava cansada. Miguel tinha 6 meses e ela não estava dormindo bem. Ela disse que queria que eu dirigisse mesmo assim. Que ela cochilaria no caminho. Sua voz ficou mais baixa. Estava chovendo. As estradas estavam escorregadias. Um caminhão invadiu nossa pista. Eu desviei. Batemos contra o guardrail. Eu saí com arranhões. O impacto foi do lado dela. Vicente e Natália colocou a mão sobre a dele. Ela morreu no hospital 3 horas depois. Nunca acordou. Nunca se despediu de Miguel, nunca. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Tudo que consigo pensar e se eu tivesse chamado um motorista? E se tivéssemos ficado mais tempo na festa? E se não significa nada, Natália disse firmemente. Você não pode viver de e se. Ela não iria querer isso, como sabe? Porque qualquer mulher que amasse alguém do jeito que ela claramente amava você, iria querer que ele vivesse, que fosse feliz de novo, que cuidasse do filho de vocês e encontrasse paz. Vicente a encarou. Você acha que mereço paz?
Acho que todo mundo merece. Mesmo eu? O homem que te demitiu brutalmente no primeiro dia? Especialmente você. Porque aprendeu, mudou e está tentando ser melhor. Eles estavam muito próximos agora. Natália podia ver as manchas douradas nos olhos castanhos dele. Podia contar cada fio de barba por fazer. Vicente ergueu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela. Você é perigosa, Natália Ferreira. Por quê? Porque me faz querer coisas que não deveria querer. O coração dela acelerou. Como o quê? Em vez de responder, ele se inclinou. Lábios a centímetros de distância. Ding-dong. A campainha tocou, estridente e inoportuna. Ambos se afastaram como se tivessem sido queimados. Eu vou ver quem é, Vicente disse, levantando-se rapidamente. Natália ficou no sofá, coração ainda disparado, tentando processar o que quase aconteceu. Do hall de entrada chegavam vozes. Vicente! Graças a Deus você está em casa. Era a Amanda. Natália sentiu o estômago afundar. Amanda, são quase 21 horas. O que faz aqui? Preciso falar com você. É sobre Miguel. E sobre... Bem, sobre decisões que você está tomando. Natália se levantou, fechando o álbum de fotos e colocando-o de volta na gaveta. Ia sair pela porta dos fundos quando ouviu. Onde está ela? A babá? Natália. Seu nome é Natália. Tanto faz. Preciso conhecê-la adequadamente. Afinal, se vai criar meu sobrinho, tenho o direito de saber quem é. Natália não teve escolha. Saiu do escritório, encontrando Amanda e Vicente no hall. Amanda a analisou de cima a baixo. Natália ainda usava roupa simples de trabalho, calça jeans e blusa de algodão. Então você é a famosa Natália, Amanda disse com um sorriso que não alcançava os olhos. A babá que deixou Miguel cair, mas de alguma forma conseguiu manter o emprego. Amanda, e Vicente alertou. É verdade, não? Ela continuou ignorando-o. Ou a história mudou, porque ouvi que você também estava limpando o chão de hospital 2 semanas atrás. Subiu rápido na vida. Amanda, chega. Não, está tudo bem, Natália disse, voz controlada apesar da raiva fervendo. Sim, eu limpava chão de hospital. Porque preciso trabalhar. E sim, estava exausta quando Miguel saiu do berço sozinho. Seu irmão viu nas câmeras. Se quiser ver também, tenho certeza que ele pode te mostrar. Já vi, Amanda disse friamente. Vicente me enviou. Muito conveniente, não acha? Um vídeo que a absolve completamente. Está insinuando que foi editado? Vicente disse, voz perigosamente baixa. Estou insinuando que é conveniente demais. Ela é demitida. Você vai atrás dela, paga tratamento médico caríssimo para a mãe dela. E de repente ela está morando aqui. Não moro aqui! E Natália explodiu. Trabalho das 8 horas às 18 horas, segunda a sexta, com carteira assinada e salário digno. Vou para minha casa toda noite. E o dinheiro do tratamento é empréstimo que vou pagar. Claro que vai, Amanda disse com sarcasmo venenoso. Deve levar quantos anos? 10, 15? Tempo suficiente para... Bem, para se tornar indispensável. Chega! Vicente rugiu. Sai da minha casa, agora. Sua casa? Era de Beatriz também. Sua irmã, lembra dela? Não ousa usar minha esposa contra mim. Alguém precisa defender a memória dela. Porque claramente você já esqueceu. O silêncio que seguiu era tóxico. Vou embora, Natália disse baixinho. Está tarde mesmo. Não precisa... Preciso. Ela pegou a bolsa. Boa noite, Sr. Almeida. Amanda. E saiu deixando os cunhados encarando um ao outro com raiva e algo mais. Amanda esperou a porta fechar. Você está se apaixonando por ela. Não foi pergunta. Minha vida pessoal não é da sua conta. É quando envolve meu sobrinho. Beatriz mal morreu. E você já está trazendo outra mulher para criar o filho dela. Beatriz está morta. Vicente gritou e foi a primeira vez que disse em voz alta. Está morta, Amanda. E por mais que doa, a vida continua. Miguel precisa de alguém que cuide dele. E eu... Sua voz falhou. Eu preciso de alguém que me faça lembrar que ainda estou vivo. E essa alguém tem que ser a babá? Realmente? Natália não é a babá. Ela é... O quê? Amor da sua vida? Depois de 6 semanas? É mais que você conseguiu em 32 anos. Vicente rebateu cruelmente. Amanda recuou como se tivesse sido esbofeteada. Você não sabe nada sobre mim. Sei que estava apaixonada por mim. Mesmo quando eu estava casado com sua irmã.
O silêncio era ensurdecedor. Beatriz sabia? Vicente perguntou mais suavemente agora. Não, Amanda sussurrou. Nunca soube. Porque nunca fiz nada. Nunca disse nada. Porque ela era minha irmã e eu a amava. Lágrimas escorriam agora. Mas era tão difícil ver vocês dois tão felizes. Saber que nunca seria eu. Amanda, e agora ela se foi. E pensei. Pensei que talvez finalmente você me visse. Realmente me visse. Mas em vez disso, ela riu sem humor. Você se apaixona pela babá. Sinto muito. Não sabia. Claro que não sabia. Ninguém nunca sabe. Amanda limpou o rosto. Mas isso não muda nada. Essa mulher não é adequada para você. Para Miguel, para esta família. Isso é decisão minha. E se eu discordar? Então teremos um problema. Amanda o encarou por longo momento. Então assentiu, como se tivesse decidido algo. Tudo bem, veremos. Com isso, ela saiu, deixando Vicente com um pressentimento terrível de que tinha acabado de fazer uma inimiga. Natália não dormiu naquela noite. Ficou deitada no sofá-cama do apartamento minúsculo, olhando para o teto rachado, repassando cada palavra que Amanda dissera. Subiu rápido na vida. Conveniente demais. Se tornar indispensável. Cada frase era uma acusação velada, oportunista, interesseira, caçadora de fortunas. E a parte que mais doía, parte dela temia que houvesse verdade ali. Não sobre ser interesseira. Nunca quis nada além de um emprego honesto. Mas sobre se tornar indispensável, ela estava se apegando. Muito, a Miguel, obviamente. O bebê tinha roubado seu coração completamente. Mas também a Vicente, ao jeito que ele sorria quando via o filho rir, ao cuidado que tinha em perguntar sobre o dia dela, a vulnerabilidade que mostrava quando falava de Beatriz, a forma como quase a beijara naquela noite. Isso é loucura, sussurrou para o teto. Ele é seu patrão. Ele é viúvo há 1 ano. Ele é rico. Você é você. Mas o coração não ouvia razão. Na manhã seguinte, Natália chegou à mansão às 8h pontualmente, como sempre. Conceição a recebeu com expressão preocupada. O senhor Vicente quer falar com você. Está no escritório. O estômago de Natália afundou. É sobre ontem à noite? Eu não sei, querida. Mas ele mal dormiu. Ouvi ele andando pela casa a noite toda. Natália subiu devagar até o escritório, cada passo pesando como chumbo. Bateu na porta. Entre. Vicente estava sentado atrás da mesa de mogno, olheiras profundas, camisa amarrotada como se tivesse dormido nela. Quando a viu, levantou-se imediatamente. Natália. Obrigado por vir. Eu preciso me desculpar por ontem. Não precisa. Não foi culpa sua. Foi sim. Amanda estava completamente fora de linha. As coisas que disse... Ela tem direito de se preocupar com o sobrinho, Natália interrompeu, mantendo a voz profissional. E ela está certa em questionar. Eu sou apenas a babá. Não tenho... Não diga isso. Vicente contornou a mesa, aproximando-se. Você não é apenas nada. Você salvou meu filho. Me ajudou quando estava perdido. E ontem à noite, antes de Amanda aparecer, nós íamos cometer um erro, Natália completou. Vicente parou. Erro? Sim. Senhor Almeida, eu trabalho para o senhor. Existe uma dinâmica de poder aqui. E não importa o quanto... Ela engoliu em seco. Não importa o que sintamos, seria inapropriado. E se eu não me importasse com o apropriado? Mas eu me importo. Ela deu um passo para trás. Me importo com meu emprego, com poder pagar o tratamento da minha mãe, com não ser vista como aquela mulher que seduziu o patrão viúvo. Ninguém pensaria isso. Amanda pensa. E ela não vai ser a única. Natália respirou fundo. Preciso de limites claros. Preciso que nossa relação seja profissional. Pelo bem de Miguel e por mim. Vicente a estudou por longo momento. Havia dor em seus olhos, mas também compreensão. Se é isso que você precisa... Tudo bem, profissional. Obrigada. Mas Natália, ele esperou ela olhar para ele. Quando você estiver pronta. Se algum dia estiver, eu vou estar aqui. Ela não confiou em sua voz para responder. Apenas assentiu e saiu. As 2 semanas seguintes foram tortura. Vicente respeitou os limites. Parou de almoçar em casa. Parou de descer para pegar água. Manteve conversas estritamente sobre Miguel. Era exatamente o que Natália pedira. E a estava matando, porque agora percebia o quanto havia se acostumado com aqueles momentos. Com os almoços compartilhados. Com as conversas sobre nada e tudo.
com o jeito que ele olhava para ela quando achava que ela não estava vendo. Miguel sentia também. Ficava confuso. Quando o pai chegava em casa às 20 horas e subia direto para o escritório. Papá? Perguntava apontando para a escada. Cade, papá? Papai está trabalhando, meu amor. Natália explicava, coração apertado. Foi numa sexta-feira, 2 semanas depois do confronto com Amanda, que tudo mudou. Natália tinha acabado de colocar Miguel para a soneca quando seu celular tocou. Hospital. Alô? Senhorita Ferreira. É doutora Helena. Sua mãe teve uma complicação pós-cirúrgica. Precisa vir imediatamente. O mundo girou. Que tipo de complicação? Infecção na incisão. Está com febre alta. Estamos administrando antibióticos, mas precisamos de autorização familiar para... Já vou. Vou já. Natália desligou com mãos tremendo. Olhou para o monitor. Miguel dormia tranquilamente. Desceu correndo. Conceição estava na cozinha. Miguel está dormindo. Ele acorda em 1 hora, geralmente. Pode ficar com ele? Tenho emergência familiar. Claro, querida, vai. Natália pegou a bolsa e correu para o ponto de ônibus. 3 ônibus. 40 minutos no trânsito do Rio. Cada minuto era agonia. Quando finalmente chegou ao hospital, correu para a UTI. Dona Lúcia estava pálida, conectada a máquinas, respirando com dificuldade. Mãe! Natália agarrou sua mão. Minha filha, Lúcia sussurrou abrindo os olhos com esforço. Desculpa, a causar preocupação. Não fala. Poupa energia! Doutora Helena entrou. Senhorita Ferreira, precisamos conversar. No corredor, a médica explicou. A infecção era séria, resistente aos antibióticos comuns. Precisavam de medicação mais forte, mais cara, não coberta pelo plano. Quanto? E Natália perguntou, embora soubesse que não tinha. Keinsinmeud, para o tratamento completo. Natália sentiu as pernas fraquejarem. Tinha uns $800 na conta. O salário só entraria semana que vem. Posso parcelar? O hospital aceita parcelamento, mas precisamos começar o tratamento hoje. Sem ele... A médica não terminou, mas não precisava. Natália voltou para o quarto, sentando-se ao lado da mãe. Vai ficar tudo bem, mãe, prometo. Eu vou resolver. Mas como? Pegou o celular, olhando para os contatos. Não tinha ninguém. Nenhum familiar próximo. Nenhum amigo com esse tipo de dinheiro. Apenas não podia. Mas enquanto observava sua mãe lutar para respirar, percebeu que não tinha escolha. Com dedos tremendo, digitou. Preciso de ajuda. É emergência. Desculpe incomodar. Enviou para Vicente. A resposta veio em 30 segundos. Onde você está? Estou indo. Vicente chegou ao hospital 20 minutos depois. Ainda de terno do trabalho, claramente tinha saído correndo de alguma reunião. Encontrou Natália no corredor da UTI, rosto manchado de lágrimas. O que aconteceu? Ela explicou tudo. A infecção, os antibióticos, o custo. Eu sei que já devo muito. Sei que é absurdo pedir mais. Mas ela vai morrer se não tratar e eu não tenho ninguém e... Quanto? 15 mil. Mas posso parcelar com você, juro, vou pagar tudo. Vicente já estava no celular digitando. Pronto. Transferi 20 mil para a conta do hospital. Para cobrir o tratamento e qualquer imprevisto. Vicente... E não. Ele a interrompeu suavemente. Não é empréstimo. Não vou aceitar pagamento. Mas, Natália, você cuida do meu filho como se fosse seu. Trabalha além do horário sem reclamar. Faz Miguel sorrir todos os dias. Isso não tem preço. Ele pegou as mãos dela. Deixa eu ajudar. Por favor. Ela desabou. Todas as semanas de tensão, de limites forçados, de emoções reprimidas. Desabou nos braços dele e chorou. Vicente a segurou, uma mão acariciando seus cabelos, sussurrando. Está tudo bem. Ela vai ficar bem. Eu prometo. Ficaram assim por minutos que pareceram horas. Quando Natália finalmente se afastou, limpando o rosto, sussurrou. Obrigada. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Preciso sim, você... Ela o encarou. Você está sempre me salvando. Você me salvou primeiro. No dia que entrou na minha casa e fez meu filho rir de novo. O olhar entre eles se prolongou. Foi Natália quem quebrou primeiro. Não com palavras, mas com ação. Ela se inclinou e o beijou. Não foi o beijo hesitante e quase aconteceu semanas atrás. Foi urgente, desesperado. Cheio de semanas de tensão represada.
Vicente respondeu imediatamente, puxando-a mais perto, aprofundando o beijo. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Dane-se o profissional, Natália sussurrou. Dane-se o que qualquer um pensa. Eu quero isso. Quero você. Tem certeza? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, já cruzamos. Faz semanas. Só estávamos fingindo que não. Vicente sorriu, aquele sorriso real e completo que ela amava. Então vamos parar de fingir. E a beijou de novo ali no corredor do hospital, sem se importar com quem visse. Porque às vezes, as melhores histórias começam nos lugares mais improváveis. E às vezes, o amor não pede licença. Apenas acontece. Dona Lúcia começou a responder ao tratamento em 48 horas. A febre baixou. A infecção recuou. Em uma semana, estava sentada na cama reclamando da comida do hospital, o que os médicos disseram ser excelente sinal. Minha filha, ela disse quando Natália a visitou numa tarde de domingo, você está diferente. Diferente como? Brilhando. Lúcia sorriu. É o patrão, não é? Natália corou violentamente. Mãe, não precisa esconder. Uma mãe sabe dessas coisas. Ela pegou a mão da filha. Ele é bom para você? É, muito bom. E para o bebê? Miguel ama ele. É um pai maravilhoso. Então por que parece preocupada? Natália suspirou. Porque é complicado. A cunhada dele me odeia. Acha que estou me aproveitando. E parte de mim tem medo de que ela esteja certa. Você está... Não, eu amo meu trabalho. Amo Miguel. E Vicente. Eu sinto algo real por ele. Não é sobre dinheiro. Então que se dane o que os outros pensam. Lúcia apertou sua mão. Vida é curta demais, filha. Eu aprendi isso. Agarra a felicidade quando ela aparecer. Porque ela não promete voltar. Aquela noite, quando Natália voltou para a mansão, Vicente insistira em buscá-la no hospital, encontrou a casa estranhamente silenciosa. Onde está Miguel? Dormindo, Vicente disse, encontrando-a no hall. Conceição o colocou para dormir cedo. Jantou bem, brincou até cansar. Ah, então eu posso ir... Ou, Vicente deu um passo em direção a ela. Poderia ficar para jantar, comigo, oficialmente, como um encontro. Natália sentiu borboletas no estômago. Um encontro? Se isso é muito cedo, podemos... Não é. Ela sorriu. Um encontro seria perfeito. Vicente a levou para a varanda dos fundos, onde havia preparado, ou melhor, pedido que Conceição preparasse uma mesa para dois. Velas, vinho, vista para o jardim iluminado. Você fez tudo isso? Conceição fez. Eu supervisionei e quase botei fogo na cozinha tentando acender as velas. Natália riu, aquele riso livre e genuíno que ele amava. Jantaram devagar, conversando sobre tudo e nada. Infância, sonhos, medos e esperanças. Quando era pequeno, Vicente contou, queria ser astronauta. Achava que seria incrível flutuar no espaço, olhar a Terra de longe. E o que aconteceu? Meu pai disse que astronautas não constroem impérios. Então fui para a administração, assumi os negócios da família, segui o caminho traçado. Ele tomou um gole de vinho. E você? O que queria ser? Professora, de crianças pequenas. Natália sorriu tristemente. Consegui ser, de certa forma. Na creche. Não era o ideal, mas estava perto. E agora? Ainda quer isso? Honestamente, não sei mais. Esses meses, cuidando de Miguel, me fizeram perceber que talvez eu queira algo diferente. O quê? Ela hesitou. Depois decidiu ser honesta. Uma família. Não necessariamente minha biologicamente. Mais crianças para amar. Alguém para amar. Um lar. Vicente estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando os dedos com os dela. E se eu dissesse que isso é exatamente o que estou oferecendo? O coração dela parou. Vicente, é cedo, eu sei. Faz só 2 meses. Mas, Natália, quando você sabe, você sabe. E eu sei que quero você na minha vida, na vida de Miguel. Não como funcionária, como parceira, companheira, família. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Você tem certeza? Porque uma vez que entramos nisso de verdade, não posso simplesmente sair se ficar difícil. Meu coração não aguenta. Não vai precisar sair, porque não vou deixar. Ele se levantou, contornou a mesa, ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Natália Ferreira, não estou pedindo em casamento ainda, isso seria loucura. Mas estou pedindo para você me dar uma chance. Nos dar uma chance oficialmente, sem esconder. E Amanda,
E as pessoas que vão julgar, que julguem. Eu escolho você. Escolho nós. Natália puxou-o para um beijo que respondeu tudo que palavras não podiam. Quando se separaram, ela sussurrou: eu escolho nós também. As 3 semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Natália. Vicente não escondia mais o relacionamento. Quando chegava em casa, a cumprimentava com um beijo. Quando saíam com Miguel ao parque, andavam de mãos dadas. Quando Conceição ou outros funcionários estavam por perto, tratavam-se com o carinho óbvio de um casal. Miguel adorava. Sempre que via os dois juntos, batia palminhas. Mamãe, papai! Juntos? A primeira vez que chamou Natália de mamãe, ela congelou. Miguel, não, eu sou a tia. Deixa ele. Vicente disse suavemente. Se é assim que ele te vê, por que corrigi-lo? Porque não quero substituir Beatriz. Você não está substituindo. Está adicionando. Ele pode ter amor pelas duas. Memória de quem foi a mãe biológica. Que amor por quem é a mãe presente. Foi quando decidiram fazer algo importante. Montaram um cantinho no quarto de Miguel. Uma prateleira com fotos de Beatriz. Beatriz grávida. Beatriz segurando Miguel recém-nascido. Beatriz sorrindo. Essa é sua primeira... Mamãe. Natália explicava para Miguel apontando as fotos. Ela te amava muito. Está no céu agora, mas sempre olha por você. Mamãe céu, Miguel repetia, tocando a foto. Isso. E eu sou sua mamãe terra. Ela o abraçava. E te amo muito também. Era perfeito. Delicado, mas perfeito. Até o dia em que Amanda descobriu. Foi uma quinta-feira quando ela apareceu sem avisar. Conceição estava de folga. Natália tinha colocado Miguel para a soneca e estava na varanda lendo quando ouviu a campainha. Abriu a porta e congelou. Amanda estava ali, mas não sozinha. Ao seu lado, um homem de meia idade com maleta de couro. Advogado, claramente. Natália. Amanda disse com um sorriso gélido. Que bom te encontrar. Podemos entrar? Vicente não está... Na verdade, é com você que precisamos falar. Algo no tom dela fez o estômago de Natália afundar, mas ela abriu a porta. Sentaram-se na sala de estar formal. Amanda perfeitamente composta. O advogado tirando papéis da maleta, Natália sentindo como se estivesse caminhando para uma armadilha. Senhorita Ferreira, o advogado começou. Meu nome é Dr. Cardoso. Represento a senhora Amanda Tavares e a família Tavares em um assunto delicado. Que assunto? A guarda de Miguel Almeida Tavares. O sangue de Natália gelou. O quê? Estamos entrando com pedido de avaliação de guarda, Amanda disse. Voz calma, mas com veneno nas palavras. Baseado em preocupações legítimas sobre o ambiente onde meu sobrinho está sendo criado. Que preocupações? Dr. Cardoso consultou os papéis. Primeira, uma funcionária romanticamente envolvida com o empregador, residindo na mesma casa que uma criança menor. Isso levanta questões sobre apropriação e dinâmica de poder. Eu não moro aqui, mas passa mais de 12 horas por dia e foi vista aos finais de semana. E há registro de você dormindo aqui em pelo menos 3 ocasiões. Porque Miguel ficou doente, Vicente pediu que eu ficasse. Segunda preocupação. O advogado continuou impassível. Seu histórico. Demissão por negligência, dívidas significativas, dependência financeira do Sr. Almeida para tratamento médico familiar. Isso é distorção dos fatos. É documentação legal, Amanda disse. Você foi demitida. Você tinha dívidas. Ele pagou R$120 mil para sua mãe. Isso cria um desequilíbrio de poder preocupante. Terceira preocupação, Dr. Cardoso prosseguiu. A velocidade do relacionamento. Menos de 3 meses entre contratação e envolvimento romântico com um viúvo vulnerável. Vulnerável. E Natália quase gritou. Vicente é um homem adulto, capaz de tomar suas próprias decisões. É um pai viúvo em luto, facilmente manipulável por uma mulher em posição de cuidar de seu único filho. Amanda rebateu. E um júri pode ver assim também. Júri? Se necessário, sim. Iremos à corte pedir reavaliação de guarda. Com base nessas preocupações, um juiz pode determinar que Miguel estaria melhor em ambiente mais estável. Por exemplo, comigo. A realidade atingiu Natália como um trem. Você quer tirar Miguel de Vicente. Quero proteger meu sobrinho de uma situação inadequada. Se Vicente terminar esse relacionamento inapropriado e afastar você de Miguel, então não há problema. Mas se continuar, Amanda se levantou. Faremos o que for necessário.
Dr. Cardoso estendeu uma pasta. Estas são as notificações preliminares. O Sr. Almeida será oficialmente notificado em 48 horas. A audiência preliminar está marcada para 3 semanas. Natália pegou a pasta com mãos tremendo. E só para ficar claro, Amanda disse, aproximando-se, voz baixa o suficiente para o advogado não ouvir. Eu avisei. Avisei que você não era adequada. Mas você não ouviu. Agora vai pagar o preço. E Vicente vai perder o filho por sua causa. Com isso, Amanda saiu, o advogado atrás. Natália desabou no sofá. A pasta caindo no chão, papéis se espalhando. Todos documentados meticulosamente. Fotos dela entrando e saindo da mansão em horários variados. Cópias de transferências bancárias. Até prints de redes sociais de conhecidos comentando sobre o patrão rico e a babá pobre. Amanda havia montado um caso. E a pior parte? Natália sabia que tinha razão em uma coisa. Se continuasse com Vicente, ele poderia perder Miguel. E ela nunca se perdoaria por isso. Vicente chegou em casa às 18h30, mais cedo que o normal, ansioso para ver Natália e Miguel. Encontrou a casa estranhamente silenciosa. Miguel estava no berçário, brincando sozinho com blocos de montar. Quando viu o pai, sorriu, mas havia algo faltando. Aquela energia efervescente de sempre. Cadê a Natália? Vicente perguntou a Conceição, que acabara de voltar da folga. Não sei, senhor. Quando cheguei às 18 horas, ela estava na varanda, olhando para o nada. Disse que tinha dor de cabeça e foi embora mais cedo. Um alarme soou na cabeça de Vicente. Natália nunca ia embora mais cedo. Nunca deixava Miguel antes dele chegar. Pegou o celular, discou. Caiu na caixa postal. Tentou de novo. Mesma coisa. Conceição, fica com Miguel. Preciso sair. 20 minutos depois, estava batendo na porta do apartamento de Natália. Dona Lúcia atendeu, já em casa, recuperada, embora ainda frágil. Senhor Almeida, Natália não está aqui. Onde ela está? Não sei. Chegou há 1 hora, pegou algumas coisas e saiu. Disse que precisava pensar. Lúcia franziu a testa preocupada. Aconteceu algo? Ela estava chorando. O coração de Vicente disparou. Chorando? Muito. Perguntei o que era, mas ela só balançou a cabeça e saiu. Deixou isso. Lúcia entregou um envelope, com o nome dele escrito à mão. Vicente o abriu com dedos tremendo. Vicente, quando você ler isso, já terei tomado a decisão mais difícil da minha vida. Amanda veio hoje. Com um advogado. Está processando você por guarda de Miguel. O caso dela é sólido. Velocidade do nosso relacionamento, minha dependência financeira, o histórico da demissão. Um juiz pode ver e decidir que Miguel estaria melhor com ela. E a pior parte? Ela tem razão em uma coisa. Se continuarmos juntos, você pode perder seu filho. Não posso viver com isso. Não posso ser a razão de Miguel ser arrancado de você. Então estou fazendo a única coisa que faz sentido. Estou saindo. Não me procure. Por favor. Isso já é difícil demais. Diga ao Miguel que eu o amo. Sempre vou amar. Mas algumas coisas são mais importantes que amor. E ele precisa do pai dele. Com todo o meu coração, Natália Vicente leu a carta 3 vezes, cada palavra perfurando mais fundo. Aquela maldita! Ele sussurrou. Senhor Almeida. Lúcia o observava preocupada. Amanda, minha cunhada. Ela ameaçou Natália. Ele amassou a carta. Onde ela iria? Você tem ideia? Tem um lugar. Onde ela ia quando criança, quando precisava pensar. A Praça Mauá, perto do Museu do Amanhã, estava iluminada pelas luzes da cidade, refletindo na Baía de Guanabara. Natália estava sentada em um banco de frente para o mar, abraçando os joelhos contra o peito. Chorava silenciosamente, lágrimas escorrendo sem que se importasse em limpá-las. Eu sabia, uma voz disse atrás dela. Sua mãe disse que você vinha aqui. Natália se virou. Vicente estava ali, ainda de terno do trabalho, cabelos bagunçados de tanto passar as mãos, olhos furiosos e desesperados ao mesmo tempo. Não deveria ter vindo. Recebi sua carta. Então entende por que preciso ir. Entendo o quê? Vicente sentou-se ao lado dela no banco. Que Amanda te ameaçou? Que você está fugindo. Não estou fugindo. Estou te protegendo. Me protegendo de quê? De perder Miguel. Você não leu? Ela tem um caso. Documentação, advogados. Um juiz pode olhar e concordar com ela. Então lutamos. Como? Como que? Natália o encarou. Vicente, ela está certa. Eu não tenho nada. Sou ninguém.
Tenho histórico de demissão, dívidas, dependência financeira de você. Qualquer juiz vai ver e pensar que estou me aproveitando, mas não está. Eu sei disso. Você sabe disso? Mas eles não sabem. E não vou arriscar você perder seu filho por minha causa. Você não está me ouvindo? Vicente pegou as mãos dela, forçando-a a olhá-lo. Eu não ligo para o que Amanda diz. Não ligo para processos. Vou contratar os melhores advogados do país. Vou lutar com tudo que tenho. E se não for suficiente, então lutamos mais, juntos. Não. Ela puxou as mãos de volta. Não entende? Se ficar comigo, pode perder tudo. Sua reputação, sua empresa, Miguel. E eu não posso. Não posso viver sabendo que causei isso. Então o quê? Você vai simplesmente desistir? De nós, de Miguel? Não é desistir. É sacrifício. É covardia. Vicente explodiu, e Natália recuou como se tivesse sido esbofeteada. Como ousa... Covardia, ele repetiu, mais suave agora, mas não menos intenso. Você está com tanto medo de que algo dê errado que nem vai tentar. Está fugindo antes da luta começar. Estou sendo realista. Está sendo pessimista. E sabe o que mais? Ele se levantou, caminhando até a grade da praça, olhando para o mar. Você não está fazendo isso só por mim. Está fazendo por você. O quê? Você tem tanto medo de ser feliz que sabota tudo antes que possa dar errado. Porque, no fundo, uma parte de você ainda acha que não merece isso. A família, o amor, a felicidade. As palavras atingiram Natália como socos. Isso não é justo. Não é? E ao Vicente se virou. Você cresceu pobre. Seu pai abandonou vocês. Sua mãe quase morreu. Trabalhou 3 empregos só para sobreviver. E agora que finalmente tem algo bom, algo real, você acha que é bom demais para ser verdade. Então está fugindo antes que o universo tire de você. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Natália agora. E se eu ficar e você perder Miguel? Como vou viver com essa culpa? E se você for e Miguel perder você? E Vicente rebateu. Você pensou nisso? Ele te chama de mamãe. Te ama. E você vai simplesmente desaparecer? Causar outro trauma nele? Ele vai superar. É pequeno. Não vai. A voz de Vicente quebrou. Ele já perdeu a mãe biológica. Já passou por 7 babás. Finalmente se apegou a alguém. E você quer tirar isso dele de novo? Natália cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Vicente se ajoelhou na frente dela, puxando as mãos do rosto dela. Natália, olha para mim. Ela obedeceu, olhos vermelhos e inchados. Eu te amo. Ele disse simplesmente. Amo você. Não como gratidão, não como conveniência. Eu te amo e Miguel te ama. E sim, Amanda pode processar. Pode haver audiências e juízes e advogados. Mas sabe o que eles vão ver? É o quê? Uma criança feliz, saudável, amada, com um pai presente e uma mulher que o trata como filho próprio. Vão ver que Miguel come, dorme e ri, que está desenvolvendo bem, que está seguro e cuidado. Amanda vai distorcer tudo. Deixa ela tentar, porque a verdade está do nosso lado. E no final, um juiz decide baseado no que é melhor para a criança, não no que Amanda quer. Você tem tanta certeza? Tenho, porque sei o que é certo. E nós somos certos. Ele beijou as mãos dela. Então volta. Por favor, luta comigo. Por nós, por Miguel. Natália queria dizer sim. Queria tanto. Mas o medo era uma gaiola ao redor de seu coração. Preciso de tempo. Para pensar. Quanto tempo? Não sei. Vicente sentiu algo quebrar dentro dele. Mas assentiu. Tudo bem, vou dar tempo. Mas Natália? Ele esperou ela olhá-lo. Miguel vai perguntar por você. Toda hora. E vou ter que dizer que você foi embora. E ele vai chorar. E não vou mentir para ele dizendo que você volta, porque não sei se vai. Vicente, só quero que saiba o custo da sua decisão. Não é só sobre nós. É sobre ele também. Com isso, Vicente se levantou e foi embora, deixando Natália sozinha na praça com seus pensamentos e medos. 3 dias se passaram. 3 dias sem Natália. Miguel perguntava constantemente. Mamãe? Cadê mamãe? Mamãe está ocupada, meu filho. Vicente mentia mal. Miguel não aceitava. Chorava, recusava comida. Não dormia bem. Estava regredindo de novo. Vicente contratou os melhores advogados de família do Rio. Eles revisaram o caso de Amanda. É fraco.
Dr. Silva, o advogado principal, disse, baseado principalmente em insinuações. Nenhum juiz tiraria uma criança feliz e saudável de um pai presente, por causa de relacionamento com funcionária. Acontece o tempo todo. Então, por que Amanda acha que pode ganhar? Intimidação. Ela está apostando que você vai ceder e terminar o relacionamento para evitar o processo. É tática comum. Não vou ceder. Ótimo, porque honestamente, se chegarmos ao tribunal, temos 90% de chance de vencer. Especialmente se sua... Natália, é isso? Se ela testemunhar sobre o cuidado com Miguel. Ela não está aqui. Por quê? Porque Amanda a convenceu de que era melhor ir embora. Dr. Silva fez uma anotação. Precisamos dela de volta. O testemunho dela seria crucial. Mas como trazer de volta alguém que estava convencida de que estava fazendo a coisa certa ao ir embora? Foi no quarto dia que Vicente teve uma ideia. Uma ideia arriscada. Uma ideia que poderia explodir na cara dele. Mas era a única que tinha. Pegou o celular e fez uma ligação que nunca pensou que faria. Amanda, sou eu. Precisamos conversar, pessoalmente. Amanda chegou à mansão Avelar na manhã seguinte, pontual como sempre. Entrou na sala de estar onde Vicente a esperava, acompanhado de Dr. Silva e outro homem que ela não reconheceu. Vicente, ela cumprimentou friamente. Espero que tenha tomado a decisão certa. Sentada, Amanda. Ela se acomodou na poltrona, cruzando as pernas com elegância estudada. Então, terminou com a babá? Não. Na verdade, vim te mostrar algo. Vicente acenou para o homem desconhecido que se apresentou. Sou Marcos Ribeiro, investigador particular. Fui contratado pelo Sr. Almeida para investigar as alegações do processo de guarda. Amanda empalideceu levemente. Investigar o quê? Suas motivações, principalmente. Marcos abriu uma pasta retirando documentos. Descobrimos coisas interessantes. Ele colocou a primeira foto na mesa de centro. Amanda em um restaurante, conversando intensamente com um homem de meia idade. Este é Rogério Mendes, avaliador imobiliário. 3 semanas atrás, você o contratou para avaliar esta propriedade. Por quê? Curiosidade. Ou planejamento, Marcos interrompeu, colocando outro documento. Também descobrimos que você abriu uma conta bancária conjunta em nome de Amanda Tavares e Miguel Almeida Tavares. Bebês não podem ter contas conjuntas, a não ser que o tutor legal autorize. Isso não prova nada. Prova a intenção, Dr. Silva entrou na conversa. Você não quer proteger Miguel, quer controlá-lo. Especificamente, controlar o Trust Fund de 20 milhões de reais que Beatriz deixou para ele. O silêncio que seguiu era pesado. Mais interessante ainda, Marcos continuou, colocando prints de e-mails. São estas comunicações entre você e Dr. Cardoso, seu advogado, discutindo como maximizar o valor do trust e garantir acesso aos fundos até Miguel completar 18 anos. Amanda se levantou abruptamente. Isso é invasão de privacidade. É evidência, Vicente disse calmamente. Evidência de que este processo nunca foi sobre o bem-estar de Miguel. Foi sobre dinheiro. Você não entende? Entendo perfeitamente. Você viu uma oportunidade. Seu sobrinho rico, pai vulnerável. Bastava remover qualquer obstáculo, no caso Natália, e então questionar minha capacidade como pai. Ganhar guarda, ter acesso ao dinheiro. Eu amava Beatriz. Eu sei que amava, mas também sei que estava com ciúmes dela e de mim, e que quando ela morreu viu uma chance. Amanda desabou de volta na poltrona, toda a compostura desaparecendo. Você não sabe como foi, ela sussurrou. Crescer na sombra dela. Sempre a irmã bonita. A irmã querida, a irmã que conseguiu o homem perfeito. Amanda, eu te amava. Isso ela explodiu. Desde antes de você e Beatriz se casarem, mas você nunca me viu. Nunca, era sempre ela. E quando ela morreu, Vicente disse mais gentilmente agora, você pensou que finalmente seria sua vez. Pensei que você me veria, finalmente. Mas em vez disso você se apaixona pela babá pobre. De novo fui ignorada. Então decidiu destruir o que eu construí com Natália e usar Miguel como arma. Amanda não negou. Apenas olhou para as mãos. O que vai fazer? Ela perguntou finalmente. Me expor? Me processar? Não, Vicente disse, surpreendendo a todos. Vou te dar uma escolha. Que escolha? Retire o processo. Peça desculpas formais a Natália. E busque ajuda. Terapia, porque Amanda, você precisa.
E se eu recusar? Dr. Silva respondeu. Então levamos tudo isso ao juiz. E não só você perde o processo, como pode enfrentar acusações de má-fé judicial, tentativa de fraude e calúnia. Pode até perder sua licença profissional. Amanda era arquiteta. Sua carreira dependia de reputação. Além disso, Vicente acrescentou, vou entrar com ordem de restrição. Você não poderá se aproximar de Miguel, de mim ou de Natália. Ele é meu sobrinho. E você tentou usá-lo como peão. Não vou permitir isso. Amanda ficou em silêncio por longo momento. Então assentiu derrotada. Vou retirar o processo. E as desculpas? Onde está ela? Natália estava no apartamento da mãe quando a campainha tocou. Abriu a porta e encontrou Vicente, Dr. Silva, Marcos e Amanda. O que? Ela começou. Posso entrar? Amanda perguntou, voz pequena e sem a arrogância usual. Natália olhou para Vicente confusa. Ele assentiu encorajadoramente. Sentaram-se na pequena sala. Dona Lúcia ofereceu café, que todos recusaram, exceto Amanda, que aceitou mais para ter algo para fazer com as mãos. Vem pedir desculpas. Amanda começou olhando para a xícara. Pelo processo, pelas ameaças, por tudo. Por quê? Porque estava errada. E por quê? Porque estava com ciúmes. Natália piscou surpresa. Amanda contou tudo, sobre estar apaixonada por Vicente, sobre crescer na sombra de Beatriz, sobre ver o Trust Fund de Miguel como oportunidade. Não foi sobre proteger Miguel, ela admitiu. Foi sobre me sentir importante, valorizada. E quando percebi que Vicente te amava, quis destruir isso. Porque se eu não podia ter, ninguém podia. Isso é... Natália buscou as palavras. Doente. Eu sei. Vou buscar ajuda, terapia. Mas antes precisava te dizer, você não é inadequada. Não é oportunista, é. Você é boa para ele. Para Miguel. Eu só estava cega demais para ver. O processo? Retirado. Oficialmente. Dr. Silva tem os papéis. O advogado confirmou, mostrando documentos assinados. Natália olhou para Vicente. Você fez isso? Investigamos. Descobrimos a verdade e demos a ela uma escolha. Que escolha? Fazer a coisa certa ou enfrentar as consequências. Amanda se levantou. Não espero perdão. Só queria que soubesse que sinto muito. De verdade. Com isso ela saiu, Marcos a acompanhando. Dr. Silva entregou os documentos a Natália. Oficialmente não há mais ameaça legal. O processo foi arquivado. Você está livre. Quando ele saiu, apenas Vicente e Natália permaneceram. Por que fez isso? Ela perguntou. Porque te amo. E porque não ia deixar medo e manipulação destruir o que temos. Mas e se não tivesse encontrado evidências? E se o processo prosseguisse? Então lutaríamos, juntos, como eu disse. Natália sentiu as últimas paredes ao redor de seu coração desmoronarem. Eu sinto muito. Por fugir, por duvidar de nós. Você estava com medo. Eu entendo. Miguel, como ele está? Péssimo, Vicente disse honestamente. Pergunta por você toda hora. Não come direito. Não dorme bem. Você faz falta. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também sinto falta dele, tanto. Então volta. E se eu estragar tudo de novo? Então consertamos, juntos. Vicente pegou as mãos dela. Natália, não existe garantia. Não posso prometer que tudo será perfeito, mas posso prometer que vou lutar por nós, sempre. Mesmo quando eu fugir de novo, vou te perseguir sempre. Ela riu através das lágrimas. Isso parece exaustivo, provavelmente, mas vale a pena. Natália olhou para as mãos entrelaçadas, para o homem que havia lutado por ela quando ela não conseguiu lutar por si mesma. Tudo bem, ela sussurrou. Eu volto. Mas com uma condição. Qual? Nada de segredos. Nada de fugir. Se ficar difícil, conversamos. Lidamos juntos. Combinado. Vicente a puxou para um abraço. Agora posso te levar para casa. Miguel precisa ver que você voltou. Para casa, Natália repetiu, saboreando as palavras. Sim, me leva para casa. Quando a porta da mansão se abriu, Miguel estava no chão da sala brincando com blocos, Conceição supervisionando. O bebê ergueu os olhos. Viu Natália. Por um segundo, ficou completamente imóvel, como se não acreditasse. Então seu rostinho se contorceu. Lágrimas brotaram, e ele soltou um grito que era parte choro, parte alívio.
Mamaki! Ele se levantou cambaleando, correndo com suas perninhas desajeitadas, tropeçando, levantando, correndo mais. Natália se ajoelhou, abrindo os braços. Miguel se atirou neles com força que quase a derrubou, agarrando-se a ela como se temesse que fosse desaparecer de novo. Mamãe! 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 Ele soluçava, enterrando o rostinho no pescoço dela. Estou aqui, meu amor. Mamãe está aqui. Natália chorava também, beijando sua cabecinha, seu rostinho, segurando-o com força. Desculpa. Desculpa tanto. Nunca mais vou embora, prometo. Promete? Miguel perguntou, olhando para ela com olhos enormes e cheios de lágrimas. Prometo. Para sempre. Vicente observava de pé na porta com o coração tão cheio que doía. Miguel estendeu um bracinho para ele. Papá também. Vicente se juntou a eles no chão, envolvendo ambos em seus braços. Nós três, Miguel declarou, apertando-se entre eles. Família! Família, Natália corrigiu suavemente, rindo através das lágrimas. Sim, meu amor, família. Conceição, observando da porta da cozinha, limpou os próprios olhos discretamente. Naquela noite, depois de Miguel finalmente dormir, grudado em Natália como coala, recusando-se a soltá-la, Vicente e Natália sentaram-se na varanda. Obrigada, ela disse, por lutar, por não desistir. Sempre vou lutar por nós. Eu sei agora. Ela entrelaçou os dedos com os dele. E prometo não fugir de novo. Mesmo quando ficar com medo. Fica com medo comigo, ele disse. Mas fica. Vou ficar. Vicente pegou algo do bolso. Uma pequena caixa de veludo. Natália arregalou os olhos. Vicente. Calma. Não é o que você está pensando ainda. Ele abriu a caixa, revelando um colar delicado com um pingente. 2 corações entrelaçados. Um maior, um menor. Você, eu e Miguel, ele explicou. Família. Não é pedido de casamento. É promessa. De que não importa o que venha, enfrentamos juntos. Natália deixou que ele colocasse o colar, os dedos dele roçando sua nuca, enviando arrepios. É perfeito. Você é perfeita. Não sou? Sou bagunçada e insegura e perfeita para mim. Ela o beijou lento e profundo, saboreando o momento, a certeza, o futuro que agora se desdobrava à frente deles. Quando se separaram, Vicente sorriu. Sabe o que Miguel me disse hoje antes de dormir? O quê? Que quer, irmã, com um laço no cabelo. Natália riu. Ele tem 1 ano e meio. De onde tirou essa ideia? Não sei. Mas começou a pensar. Um dia, não agora, mas um dia. Um dia, Natália concordou, encostando a cabeça no ombro dele. Quando estivermos prontos. Temos tempo. Temos tempo, ela repetiu, sentindo a verdade nas palavras. Do quarto de Miguel chegou um chorinho suave pelo monitor. Mamãe! A vozinha chamava. Tá aí? Natália sorriu. Vou lá. Vou com você. Subiram juntos, encontrando Miguel sentado no berço, segurando o ursinho, olhinhos sonolentos, mas preocupados. Mamãe foi embora? Ele perguntou, voz trêmula. Não, meu príncipe. Mamãe está aqui. Natália o pegou no colo. Sempre vou estar. Sempre? Sempre. Miguel se aconchegou, suspirando satisfeito. Em segundos, estava dormindo de novo. Natália o colocou no berço, ajeitando a mantinha. Vicente passou o braço ao redor dela, observando o filho dormir. Pronto para isso? Ela sussurrou. Para sempre? Com você? Absolutamente. E ali, no berçário iluminado pela luz noturna em formato de lua, com o bebê que os havia unido dormindo tranquilo, Vicente e Natália ficaram abraçados. Uma família. Imperfeita. Real. Verdadeira. Construída não sobre facilidades ou conveniências, mas sobre escolhas. Sobre lutar quando seria mais fácil fugir. Sobre amar quando seria mais seguro se proteger. Sobre promessas. E sobre a coragem de acreditar que, às vezes, as melhores histórias começam com os finais mais improváveis. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.